Olá, crianças, um bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Que esse dia seja repleto de muitas bênçãos de saúde e paz. Hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa. O assunto é substantivos simples e compostos. De início, nós iremos relembrar o que são os substantivos e, em seguida, entender quais são os substantivos simples e os substantivos compostos. A atividade é da página 105 do livro de português. Então, vamos entender, sobre o assunto de hoje, língua portuguesa, substantivos simples e compostos. No livro de vocês, na página 105, nós temos alguns exemplos dos substantivos simples e substantivo compostos. Então, vocês irão acompanhar também após a videoaula pelo livro. Então, o que são substantivos? Relembrando que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, sejam eles vivos e não vivos. Então, tudo que nomeia, que recebe o nome é um substantivo. Toda palavra que dá nome a objetos, a animais, a seres vivos, seres não vivos, casas, prédios, então são substantivos. Como também nós já vimos que há os substantivos próprios, nome de pessoas, nome de lugares. Então, vamos entender agora o que são os substantivos simples. O substantivo simples, quando possui apenas uma palavra ou um termo. Nós temos como exemplo dia, sol, abelha, rio, cadeira e ilha. Então, vimos que nós temos aí apenas uma palavra, Então, designa um substantivo simples, quando possui apenas uma palavra ou um termo. No livro de vocês, nós temos o exemplo: os marceneiros usam a madeira. Então, nós temos a palavra marceneiro, forma um substantivo simples, nome formado por uma só palavra. Então, vocês acompanharão também pelo livro. Já o substantivo composto, quando possui mais de uma palavra ou de um termo. No livro de vocês, nós temos a frase: os marceneiros usam a madeira como matéria-prima no seu trabalho. Aí vocês vão observar no livro que a palavra matéria-prima possui duas palavras, ou mais de um termo. Então, ligada pelo hífen, como no exemplo que nós temos agora na videoaula. Quando possui mais de uma palavra ou de um termo, exemplo: pé de moleque, guarda-sol, girassol, abelha rainha e pombo correio. Então, observamos que nós temos nesses exemplos a palavra girassol, que ela não está ligada pelo hífen, mas é um substantivo composto. Entenderemos por que ela é um substantivo composto. Então, seguindo também pelo livro, vocês irão ver o exemplo de marceneiro, que é um substantivo simples, e matéria-prima, um substantivo composto. Então, substantivo simples, formado por uma só palavra, e substantivo composto, formado por duas ou mais palavras. O substantivo simples, o substantivo composto, ele pode ser por justaposição ou por aglutinação. Como acontece a justaposição? Nós temos aí o exemplo da palavra beija-flor, guarda-chuva, mal me quer, sapo-boi e passatempo. As palavras se juntam sem sofrer alteração. Ela não perde nenhuma letra, não foi acrescentado nenhuma letra também. Então, o substantivo composto ele pode ser por justaposição, sem sofrer alteração da palavra. Sapo, boi, passa, tempo. Observe que a palavra passatempo ela é um substantivo composto que não é ligada pelo hífen. Mal me quer
também é uma palavra composta, né, que não é ligada pelo hífen. E já o substantivo composto por aglutinação, ou seja, ocorre a fusão de duas ou mais palavras, ocorre uma união de duas ou mais palavras. Nesse caso, vai haver alteração de um desses elementos. Por exemplo, quais são essas alterações? Pode perder uma letra ou ser acrescentada uma letra. Exemplo, aguardente, água mais ardente. Observe que perdeu a letra A. Pernalta é o exemplo de perna mais alta. Então, perdeu uma letra A. Boquiaberta, boca mais aberta. Então, sofreu uma alteração de um desses elementos. Planalto, plano mais alto. Então, planalto sofreu aí a perca de uma letra. Então, nós temos, né, o substantivo simples, relembrando, é aquele formado por uma só palavra, e o substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras. Então, quando acontece o substantivo composto por justa posição, as palavras se juntam sem sofrer alteração. E por aglutinação, ocorre a fusão, né? A união de duas ou mais palavras, mas vai ocorrer, né, a perca, a alteração de um desses elementos. Espero que vocês tenham entendido. O assunto é somente na página 105 e em seguida vocês irão fazer a atividade da página 106 e 107. Estarei online para qualquer dúvida e vocês também, assim que concluir a atividade, podem enviar a foto para eu fazer a correção. Lembrando que páginas 106 e 107. Somente essas duas páginas. Tenham um bom dia.